Jesus, Salvador, Mestre, Criador. Espero que tenha gostado. Guerra de Bolas de Neve. Então aqui estamos nós, marchando para março de 2026 com os tambores de guerra rufando. Nós vamos falar sobre as coisas que estão acontecendo agora. Meu nome é Tom. Você está assistindo ao canal Watchman River. Fico muito feliz que você esteja aqui. Obrigado por se juntar a mim. Quero começar lendo o Salmo 25. A ti, ó Senhor, elevo a minha alma. Ó meu Deus, em ti confio. Não me deixes envergonhado, não permitas que meus inimigos triunfem sobre mim. Na verdade, nenhum dos que esperam em ti será envergonhado. Envergonhados serão os que, sem motivo, procedem traiçoeiramente. Mostra-me os teus caminhos, ó Senhor, ensina-me os teus caminhos, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Em ti espero o dia todo. Lembra-te, ó Senhor, das tuas misericórdias e das tuas benignidades, pois elas existem desde a antiguidade. Não te lembres dos pecados da minha juventude, nem das minhas transgressões. Segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim, por tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor. Por isso, ensina o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina aos humildes o seu caminho. Todos os caminhos do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por amor do teu nome, ó Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois ela é grande. Quem é o homem que teme ao Senhor? A esse ele ensinará o caminho que deve escolher. Ele mesmo habitará na prosperidade, e seus descendentes herdarão a terra. O segredo do Senhor está com aqueles que o temem, e ele lhes mostrará a sua aliança. Meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois ele tirará meus pés da armadilha. Volta-te para mim e tem misericórdia de mim, pois estou solitário e aflito. As angústias do meu coração se multiplicaram. Tira-me das minhas angústias, olha para a minha aflição e minha dor, e perdoa todos os meus pecados. Considera meus inimigos, pois são muitos, e me odeiam com ódio cruel. Guarda a minha alma e livra-me. Não me deixes envergonhado, pois confio em ti. Que a integridade e a retidão me preservem, pois em ti espero. Redime Israel, ó Deus, de todas as suas angústias. Que salmo incrível. Que salmo incrível. Como vocês estão? Vamos fazer um pequeno resumo de 2026 até agora, já que estamos apenas 2 meses dentro dele. A nova ordem mundial. O mundo precisa de um salvador, e a esperança é que a IA seja o salvador que precisamos para a produtividade. E o desafio disso é que pode ser ou não, nós simplesmente não sabemos. A visão interna das empresas sobre o que vai acontecer é que o mundo não está preparado. Em breve, teremos modelos extremamente capazes. Vai ser uma decolagem mais rápida do que eu pensava originalmente, e isso é estressante e causa ansiedade. Aí está. Esses são apenas 3 ou 4 trechos da loucura que está acontecendo nesse mundo estranho. Enquanto nos preparamos para ir para casa e ficar face a face com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus. Se você o conhece, se não o conhece, por favor, continue assistindo a este vídeo. É de vital importância que você faça isso. Ontem eu pedi para vocês me dizerem de onde vocês eram, caso estivessem fora dos Estados Unidos. E eu acho que o mundo inteiro estava representado. Porque tinha China, toda a Europa, todos os países da Europa, tinha Japão, Filipinas, Rússia, Nova Zelândia, Austrália, México, Canadá. Eram tantos. O que me surpreendeu foi a quantidade de pessoas da África do Sul. Eu diria que a maioria, sabe, se eu tivesse contado todos os países, África do Sul, muita gente assiste de lá. Foi incrível e muitas pessoas se sentiram abençoadas ao ver quantos países no mundo assistem a esses vídeos. Enquanto mantemos nossos olhos em Jesus nesses últimos dias, então é isso, já estamos 2 meses em 2026.
E simplesmente, eu não consegui pensar em outro título hoje a não ser Marchando para Março, porque os tambores de guerra estão rufando, o Oriente Médio está enlouquecendo, se preparando para essa guerra. Pessoal, o que vou mostrar hoje vai surpreender vocês, todos estão se preparando. Não parece que a guerra não vai acontecer em março, sabe? Pode acontecer hoje à noite, pode acontecer neste exato momento. É assim de perto que estamos. Mas como vai ser o mês de março? Sabe, estamos começando março com alinhamentos planetários, uma lua de sangue, e eu não coloco, sabe? Eu não coloco todas as minhas fichas em uma coisa dessas. Já te disse antes, eu não olho para nenhuma data específica e nunca coloco minha fé em uma data para o arrebatamento. Nunca. Porque se esse dia chegar e passar, não quero me desanimar. Nunca fiz isso e nunca farei. Mas quando vejo esses planetas se alinhando, e acho que é amanhã à noite, sábado, e então terça-feira é Purim. E também é o dia em que vai haver um eclipse lunar, uma lua de sangue. Mas sabe, você tem que lembrar de uma coisa. Essa lua de sangue não é vista de Israel, e isso também conta para mim. Mas mesmo assim, estamos vendo muitas coisas nos céus e muitos tempos difíceis aqui. E eu estou mantendo meus olhos em Jesus, estou esperando e vigiando todos os dias. Tem tanta coisa acontecendo, o mal neste mundo está crescendo rapidamente. Você percebeu como está crescendo tão rapidamente? Terremotos em vários lugares, sabe? Todos os sinais que Jesus disse para procurar uma fome pela verdadeira palavra de Deus. À medida que vemos o falso ensino ao redor do mundo nas igrejas, é simplesmente incrível. E sabe de uma coisa? É triste dizer, mas acho que os Estados Unidos estão liderando o falso ensino nas igrejas, que não estão ensinando a palavra de Deus. Você sabe, guerras e rumores de guerras aumentam, pois Afeganistão e Paquistão recomeçaram ontem. Vamos falar sobre isso. Mas Jesus disse, quando tudo isso começar a acontecer, olhem para cima, pois sua redenção está próxima. É esse o ponto em que estamos. E enquanto o Irã adia, orem, é tudo o que posso dizer. Enquanto o Irã adia, orem, sabe, orem pelo que está por vir neste mundo. Sabe, todas as coisas estão se desviando, parece isso. Orem, sabe, estamos orando por este mundo e pelas pessoas deste mundo. Queremos que muitas pessoas conheçam o que Jesus fez por elas nestes últimos dias. É fundamental espalhar o Evangelho. Esse é nosso trabalho enquanto esperamos por Jesus. Vamos começar. A China emite um alerta contra viagens ao Irã e pede que seus cidadãos deixem o Irã o mais rápido possível. Tem muita coisa assim acontecendo agora, está tudo se preparando. A China pede que seus cidadãos em Israel aumentem as precauções de segurança. Então recebemos isso do Times of Israel, Mike Huckabee. Ele é o embaixador dos Estados Unidos em Israel. Ele disse para avisar os funcionários da embaixada: se vocês quiserem deixar Israel, façam isso hoje. Se algum funcionário ou membro da família quiser partir, deve fazê-lo hoje. Ele escreveu em um e-mail enviado esta manhã às 10h24 horário de Israel. Ele afirmou que o pedido da embaixada para a saída de funcionários não essenciais deve aumentar a procura por assentos em voos. Hoje ele escreveu: foque em conseguir um assento para qualquer lugar de onde você possa, e então continue a viagem para Washington, D.C. Mas a primeira prioridade será sair de Israel o mais rápido possível. Quando Mike Huckabee diz isso, é sinal de que algo vai acontecer e eles sabem disso. O Canadá pediu aos seus cidadãos que deixem o Irã imediatamente desde o início desta manhã. Amir Sarfadi compartilhou no Telegram e disse: ouça isto. Uma evacuação em massa de turistas americanos em Israel para a Jordânia e o Egito está em andamento agora. Alguém comentou há 2 dias dizendo: orem por nós amanhã, ou seja, ontem, porque vamos desembarcar em Israel para uma viagem com pessoas da nossa igreja. E se Amir estiver certo, eles vão evacuar esses turistas para o Egito e a Jordânia. Ele afirmou que cidades israelenses abriram abrigos antiaéreos. Beersheba é a primeira, pode começar hoje, pode começar em 2 ou 3 semanas, pode começar amanhã ou no fim de semana. Eu não sei, mas poxa, há um grande acúmulo militar por lá. O que mais? Então, os Estados Unidos e o Irã se encontraram ontem em Genebra. E, sabe, mesmo que todo mundo fale uma coisa e faça outra, não parece que as conversas foram muito bem. Isso foi da BRICS News.
Os Estados Unidos estão insatisfeitos com os termos propostos pelo Irã após as conversas nucleares, e os Estados Unidos e o Irã devem retomar as negociações nucleares na próxima semana, porque ambos querem ganhar um pouco de tempo, né? Notícias do início das dores compartilhou isso no Telegram. Abbas Ergashi, o ministro das Relações Exteriores do Irã, disse isso em uma entrevista à agência de notícias IRNA. Não existe solução militar para a questão nuclear e o outro lado já tentou isso e falhou. A única solução para a nossa questão nuclear é o diálogo, e é exatamente isso que estamos fazendo agora. Devemos evitar palavras e ações que aumentem a tensão e enfraqueçam a diplomacia. Há consenso sobre a maioria dos pontos de um possível acordo com os Estados Unidos. Ele concluiu: temos tempo, então devemos aproveitá-lo. Não, só acrescentei essas duas últimas frases para fazer graça. Ele não disse isso, mas querem ganhar tempo, blá blá. Um alto funcionário iraniano rejeita as exigências dos Estados Unidos em uma entrevista à Al Jazeera. Citação: rejeitamos completamente o desmantelamento das instalações nucleares, a entrega dos estoques de urânio e o princípio de enriquecimento zero para sempre. Então é disso que se tratam as negociações. E o Irã está dizendo: não, não queremos isso, rejeitamos isso. O Irã International English no X publicou isso. As negociações entre o Irã e os Estados Unidos em Genebra foram interrompidas devido à insistência de Washington em zero enriquecimento e a transferência de todo o urânio enriquecido a 60% para os Estados Unidos, disse uma fonte diplomática iraniana ao Irã International. Então eles estão dizendo de jeito nenhum, José, não com essas palavras exatas, mas significa de jeito nenhum, José. Nós vamos entregar nosso urânio enriquecido para Washington todo dia? O Iran News publicou isso no X. Espera-se que o presidente Trump convoque todas as partes relevantes sobre a questão do Irã amanhã, ou seja, hoje, e formule uma decisão. Até às 15h horário dos Estados Unidos, até às 22h horário de Israel, cerca de uma hora antes do fim das negociações em Wall Street, este próximo fim de semana será crítico. Muitas pessoas estão prevendo que isso vai acontecer neste fim de semana. Isso me faz pensar que provavelmente não vai, sabe? Mas vamos ver, vamos ver. Trump deu a eles de 10 a 15 dias, e esse 10º dia não acredito cai em 3 de março em Purim. Acredito que cai nesse dia. A Iran International English também divulgou isso. Um alto clérigo iraniano disse nesta sexta-feira que o Irã nunca aceitará uma suspensão do enriquecimento de urânio enquanto as negociações indiretas com os Estados Unidos continuam. Ahmad Khatami, o líder das orações de sexta-feira em Teherã, se referiu ao presidente dos Estados Unidos, Trump, como o faraó contemporâneo e disse que ele busca impor suas opiniões pela força, segundo a mídia estatal. Mas a nação iraniana não vai se curvar diante da força. A República Islâmica nunca aceitou a suspensão do enriquecimento e não vai aceitar. Levantar a questão da suspensão do enriquecimento é impossível, disse ele. Ele afirmou que, em caso de conflito, o resultado favorecerá o lado da verdade. Disse ainda: é melhor torcerem para não favorecer a verdade, ou estarão perdidos. Mas vai sim, lado a lado vai acabar do lado da verdade. E, ele disse, os iranianos preferem a morte com dignidade do que a vida com humilhação. Para ser sincero, vocês podem acabar tendo um pouco de tudo isso. O News Post de Israel publicou isso no X. A situação está tensa, com mais países orientando cidadãos e funcionários de embaixadas a deixarem o local. Israel informa que abrigos antiaéreos estão sendo abertos em algumas regiões do país. Está ficando perto. Amir Sarfati enviou isso ontem à tarde no Telegram. Ele disse: a China acabou de publicar imagens de satélite anotadas de cada F-22 Raptor na base aérea de Avda, em Israel, cada aeronave identificada individualmente com caracteres chineses no Weibo. Na mesma semana, a China vendeu mísseis antinavios supersônicos CM-302 para o Irã. Na mesma semana, a China fotografou cada navio de guerra saindo do Bahrein. A China está realmente ajudando o Irã. Por quê? Porque cada bomba lançada no Irã não será lançada na China, já que a China quer tomar Taiwan. Você sabe, esse é um dos objetivos deles, com certeza.
Este é o Bubba, do Bubba News, que disse o seguinte: enquanto esperamos pelo ataque ao Irã, Israel está neutralizando o poder de foguetes do Hezbollah o máximo possível para manter o Comando do Norte menos ocupado durante a próxima guerra com o Irã. Algumas horas atrás, a Força Aérea de Israel atacou 8 complexos militares pertencentes à Força de Elite Rodwan do Hezbollah, no leste do Líbano. Segundo as Forças de Defesa de Israel, FDI, os 8 locais no Vale do Bekaa eram usados pelo Hezbollah para armazenar armas, incluindo foguetes, e para treinar a Força Rodwan em ataques contra Israel. Vi muitas notícias do início da Sara. Compartilhou muitos dos ataques ao Hezbollah ontem no Líbano. E foram muitos ontem, ele também disse. Isso, Bubba disse, tem sido impressionante ver todos os F-35As e os F-22 Raptors sendo enviados de nós para a Europa e o Oriente Médio. Dito isso, os F-22S em Israel nunca aconteceu antes. Nem durante a campanha contra o ISIS, nem durante os exercícios militares Blue Flag, e nem durante a Operação Martelo da Meia-Noite em junho de 2025, o F-22 Raptor nunca esteve baseado em Israel para uma missão de combate até esta semana. O F-22 é uma plataforma de supressão de defesas aéreas inimigas. Ele elimina os sistemas de defesa aérea que protegem os alvos, neutraliza radares e destrói baterias de mísseis superficiar. Ele elimina os sistemas S-300 e S-400 que o Irã passou décadas instalando ao redor de Fordo, Natanz e Isfahan. O F-22 não é o primeiro golpe, é a mão que tira o escudo do caminho para que o verdadeiro golpe possa acertar. Bum, disse Bubba. Incrível. Os tempos em que estamos vivendo são incríveis, sabe? Continuem orando pelo povo de lá e orem pelos nossos soldados que estão lá. E o USS Gerald R. Ford, o maior porta-aviões do mundo, atraca em Haifa, Israel, enquanto os Estados Unidos apoiam Israel contra as ameaças do Irã e o aumento das tensões no Oriente Médio. Então, o Gerald Ford está lá agora. Ele está atracado. O vice-comandante das forças terrestres do Irã, Aman Allah, disse que as tropas estão preparadas para se deslocar rapidamente para qualquer ponto do país onde ocorrer atividade hostil. Sob ordens do comandante supremo, eu gosto de chamá-lo de Taco, líder supremo do Irã, o Ayatollah. E esse equipamento foi atualizado para atender às necessidades do campo de batalha com a chegada do porta-aviões Gerald Ford ao Oriente Médio. É isso aí, é o que está acontecendo. Enquanto esperamos agora, precisamos seguir para isso. O ministro da Defesa do Paquistão declarou que agora há uma guerra aberta entre o Paquistão e o Afeganistão. Tudo isso aconteceu ontem. Talibã afegão lança um ataque contra o Paquistão. Esses dois bobões brigando entre si, não consigo entender o motivo ou a lógica disso. Eu não conheço a política do Afeganistão e do Paquistão o suficiente para saber. Só sei que eles são meio bobões, mas orem pelas pessoas de lá. O Talibã diz que lançou ataques aéreos visando uma base militar na capital do Paquistão, Islamabad. O Afeganistão diz que nossas forças são capazes de levar a batalha para dentro do Paquistão, incluindo Islamabad. Mas então o Paquistão lançou ataques aéreos massivos dentro do Afeganistão, inclusive em Cabul. E então o ministro da Defesa do Paquistão disse ao regime talibã afegão: agora é guerra aberta entre nós e vocês. E nesse momento, após esses ataques aéreos do Paquistão, o governo afegão diz que quer diálogo para resolver esse conflito com o Paquistão. Isso provavelmente é inteligente, porque o Paquistão é uma potência nuclear, sabe? E o Afeganistão não é. Eles são uns bobos. Só estou dizendo isso, só estou brincando. Eu tenho um senso de humor estranho. Ok, é só isso, vocês sabem disso. A maioria de vocês sabe, tudo bem. Terremotos nas últimas 24 horas, 50 acima de 4.0 e 18 acima de 5.0, então ainda estão um pouco altos comparado a alguns dias atrás. Vamos fazer uma visita? Pegue minha mão e entre comigo no mundo dos palhaços. Você já está aqui, mas vamos explorar mais essa área juntos. Isso passou na E24 News. Pesquisadores de Londres transformam resíduos de cerveja em base para carne cultivada em laboratório. Isso não soa simplesmente nojento para você?
Eles vão pegar resíduos de cerveja e transformar em carne cultivada em laboratório? Pesquisadores em Londres desenvolveram um método para transformar levedura residual da fabricação de cerveja em uma estrutura comestível para carne cultivada em laboratório, em um esforço para reduzir custos e melhorar a textura dos produtos cultivados. Você quer isso no pão? O estudo, publicado na Frontiers and Nutrition, investiga como a levedura de cervejeiro pode alimentar bactérias que produzem celulose bacteriana, usada no cultivo de células animais. A celulose das bactérias é formada em folhas, empilhada e processada em cubos, que podem ser testados quanto à textura usando um analisador mecânico. Eles disseram que os primeiros testes mostram potencial em replicar a textura da carne convencional. Ao cultivar as células nessa celulose, damos ao nosso produto cárneo um pouco mais de textura. Sabe de uma coisa? Eu não consegui dar uma mordida nisso. Só pensava em levedura de cerveja podre. Sabe de uma coisa? Só me dê um bife que venha de uma vaca morta. Ok, eu sei. Eu sei que algumas pessoas não gostam disso. Algumas pessoas são veganas. E tudo bem. Viva suas convicções. Pregue Cristo. Para mim, eu gosto do meu bife. Gosto que minha carne venha de animais mortos. É assim que eu sou. Foi assim que fui criado. Acho que eu sempre fui um cara de carne e batata, não um cara de celulose de levedura de cervejeiro apodrecida. Beleza, isso é o mundo dos palhaços. Beleza, vamos ler alguns comentários do dia, certo? Jefferson, estou chocado que ainda estamos aqui. Tanta coisa aconteceu, tantos sinais. Mas, meus amigos, somos chamados a perseverar, a ser pacientes e longânimos, a permanecer firmes na fé no Senhor, a confiar em Sua palavra. Esse é nosso testemunho diante dessa geração zombadora. Obrigado, Jefferson, pelo bom comentário. Sharon, estive desanimado nos últimos 2 dias sem motivo aparente, mas ler esses comentários de pessoas do mundo todo me trouxe lágrimas de alegria. Obrigado a todos. Isso é lindo, isso é lindo. Eu simplesmente não conseguia acreditar em quantos países. Quando vi a China, foi tipo, uau, tem gente na China assistindo isso, sabe? Mas era no mundo todo, estava em todo lugar, e realmente foi algo incrível de ver. Obrigado, Sharon Chris, eu sou da África do Sul. Pregue, Tom, pregue. O mundo precisa saber que o tempo é curto. Te vejo nos ares, irmão. Sim, com certeza, Chris. Obrigado, obrigado. Sim, há muitas pessoas da África do Sul. Rowena ou Rowena, não tenho certeza de como se pronuncia. Bom dia, eu sou das Filipinas e aqui são 1h57 da manhã. Eu adoro assistir vídeos como este com meus irmãos, que estão ansiosamente esperando pelo Senhor Jesus. Estou animado para encontrar todos vocês no céu, meus irmãos. Amo todos. Maranata. Nós também te amamos. Obrigado pelo comentário lindo, vindo das Filipinas. Nathalie. Oi, Tom. Estou assistindo da África do Sul. Estou no seu canal desde 2023. Já estou assistindo e esperando há mais de 20 anos. Ansioso para encontrar todos vocês na eternidade em breve. Amém. E é mais cedo do que a maioria das pessoas acredita, acho que veremos. Mais importante que o arrebatamento agora é, você conhece Jesus? Sabe o que ele fez por você? Sabe por que ele veio à Terra há 2000 anos? Porque Jesus é eterno, ele existe desde sempre, sabe? Se você olhar para a eternidade passada. Ele sempre esteve com o Pai, mas ele deixou o céu para vir aqui. Porque todos nós temos um problema que precisava ser resolvido, e o Deus Altíssimo tinha uma solução perfeita. E essa solução é o Cordeiro de Deus, Jesus, aquele que foi morto desde a fundação do mundo. Jesus veio aqui em uma missão de resgate para salvar você e a mim do nosso problema com o pecado. A única forma disso ocorrer é pelo derramamento de sangue, pois Hebreus 9:22 diz que sem isso não há remissão de pecados. O sangue deve ser derramado. E Jesus deixou o céu para vir aqui, nascer de uma virgem, concebido pelo Espírito Santo. E ele fez coisas incríveis durante sua vida, coisas incríveis, mas ele veio aqui, o Cordeiro de Deus, ele veio aqui para morrer. Não é a coisa mais... Quero dizer, eu sei que é algo forte, mas é a história de amor mais incrível, que Jesus nos ama tanto que ele foi voluntariamente e foi pregado numa cruz e derramou aquele sangue.
para que nós que temos fé no seu sangue, nosso problema com o pecado pudesse ser removido de nós, tão longe quanto o leste está do oeste, e pudéssemos ser lavados, brancos como a neve, pelo sangue expiatório do Cordeiro de Deus, Jesus. E você sabe como ser salvo, você quer estar com Jesus para sempre, sem fim, no paraíso, você quer ser salvo. Você diz a Jesus: Jesus, admito que sou pecador, reconheço meu problema com o pecado e que é preciso um pagamento. Agora creio e tenho fé no teu sangue. Você pagou com sangue para me resgatar, por isso tenho fé que ele removerá meu pecado e me purificará como a neve. Jesus, creio na tua obra consumada na cruz. Eu creio que você foi pregado naquela cruz, derramou aquele sangue precioso, morreu, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia. Eu preciso de um Salvador, cansei de viver para mim mesmo. Eu preciso de um Salvador, eu preciso de uma solução para esse problema do pecado. E eu sei que você é essa solução. Estou deixando minha incredulidade para confiar em você. Quando cremos no sangue expiatório de Jesus e em sua obra na cruz, sabe o que acontece? Você está salvo, você nasce de novo, porque Deus vai colocar o Espírito Santo em você. Você será uma nova criação em Cristo, Jesus. Você irá para o céu quando o arrebatamento acontecer, ou se você der seu último suspiro antes do arrebatamento, você estará com Jesus para sempre. Toda glória e louvor a Ele, pois tudo é obra dele. Não somos nós, não conquistamos o céu por esforço próprio, nem acrescentamos à salvação. A única coisa que acrescentamos à equação da salvação é o pecado que precisava ser resolvido. É tudo Jesus. Ele receberá toda a glória para todo o sempre. Se as obras te salvassem, você teria parte da glória por suas ações. Mas só Jesus recebe a glória para sempre, nós não. Agora, quando você tem o Espírito Santo habitando em você, você tende a fazer boas obras, sabe? Isso é diferente, mas você não está pensando, eu estou fazendo essas boas obras porque eu tenho que fazer. Faço boas obras porque quero contribuir para minha salvação e permanecer salvo. Não é por isso que fazemos boas obras porque dizemos para Jesus: você morreu por um miserável como eu, você teve pregos cravados nas suas mãos e pés por um miserável como eu. Eu te amo, Jesus. Aquela pessoa está precisando, eu vou ajudar essa pessoa. Você me ajudou? Você me perdoou. Ok, não adie isso. Essa é de longe a decisão mais importante da sua vida. Se você ouviu tudo isso e pensou que não quer, não vai receber. Se ouviu e disse que é mais bom do que mal, acho que só minha bondade me levará ao céu. Ela não te levará a lugar algum. É o sangue de Jesus, é a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus que ele fez por você por amor. Mas Jesus não vai se impor a você. Você tem que fazer essa escolha, faça hoje. Hoje é o dia da salvação. Você não quer ficar eternamente separado de Deus, em um lugar chamado inferno. O inferno não foi feito. Deus não criou o inferno para a humanidade. Ele criou para Satanás e para seus anjos. Se você rejeitar esse plano de pagamento e a missão de resgate de 2000 anos atrás dizendo que não quer acreditar, enfrentará Jesus no dia do julgamento. Tristemente, ele dirá: afaste-se de mim, nunca te conheci. Você entenderá e aceitará, reconhecendo que merece. Eu ouvi o Evangelho, as boas novas, de que meus pecados foram pagos pelo sangue do Cordeiro, e eu rejeitei isso. Não rejeite. Hoje é o dia em que você pode ter uma nova vida. Ok, esta manhã, no meu tempo de oração, eu fiz uma oração por cada pessoa que assistiria a este vídeo. E isso inclui você. Então, goste ou não, você foi alvo de oração. E se não formos arrebatados hoje? Você sabe, acho que hoje seria um ótimo dia para isso. Mas não depende de mim, depende do Deus Altíssimo. Mas se não formos arrebatados hoje, se Deus quiser, eu verei vocês amanhã. Eu amo vocês. Ó Jesus, Salvador, Mestre, Criador, você é o Alfa, você é o Rei dos Reis.